edificação, trazendo uma palavra de cura, uma palavra de transformação para nós. Eu te peço nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Estamos aqui novamente. Não está sendo fácil, né? E quem disse que seria fácil, né? Para quem vai morar no céu é batalha mesmo, né? A gente fez uma escolha por Jesus e essa escolha ela tem um preço, né? Jesus, ele subiu ali naquela cruz e ele pagou um preço alto demais. Ele, que não tinha necessidade nenhuma disso, que não pecou, era pura perfeição, passou por tudo isso por nós. Agora é a nossa vez, estamos aí batalhando, mas nós temos uma esperança, nós estamos caminhando para o céu. Amém. Né? Nós temos os nossos olhos no Senhor. E como os dias são maus, vamos abrir a nossa Bíblia peraí um pouquinho. Deixa eu buscar ajuda aqui nos universitários, aqui na minha Bíblia. Hoje o título da minha mensagem, dessa mensagem que Deus ministrou no meu coração, é Vivendo para agradar a Deus e não a nós mesmos. Ser discípulo de Cristo é muito além, né, do que ser cristão e evangélico ou qualquer outro termo que as pessoas utilizam para denominar essa religião, desafio diário, né, ou até mesmo por segundos mesmo, é todo o tempo. Principalmente a nossa motivação e mentalidade. Nós sabemos que andar com Jesus, às vezes as pessoas, né, hoje mesmo, estavam até comentando, não quer ser chamada de evangélica. Né? E queridos, é muito mais do que isso, né? Andar com Jesus, ser discípulo de Cristo, não é uma coisa fácil. Eu olho para o meu marido todos os dias, ele olha para mim, mas eu vejo o exterior. Eu não sei o que está no coração dele, na mentalidade dele, nem ele na minha. Então nós temos que saber que quem está nos sondando, quem está nos vendo é o Senhor. Né? Não é a questão exterior. Ninguém conhece a nossa motivação quando a gente faz qualquer outra coisa. O Espírito Santo sim, e é Ele, por causa dele que nos movemos. É Ele quem está preparando a noiva de Cristo. E como a noiva de Cristo, nós precisamos avaliar a nossa conduta. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre 2 Timóteo 3. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Nada como os últimos dias que nós temos vivido para perceber algumas coisas assim, né, que a gente está vendo aqui. 2 Timóteo 3, versículo 1. Gostaria de falar um pouco sobre algumas questões que a gente vê aqui, alguns comportamentos que a gente precisa tomar cuidado nesses dias maus. Acharam? 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Todas quanto sofri, o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirados, sabendo de quem os tens aprendido. Vou pular aqui para o 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Espírito de Deus, que nesse momento o Senhor venha ministrando sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos direcionando, Deus, naquilo que o Senhor quer falar conosco. A tua palavra, ela diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que apraz ao Senhor e ela prospera naquilo para o que ela foi enviada.
que nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos, Deus, entender o teu propósito, Deus, o que é que nós precisamos de ajustar na nossa vida para cumprirmos todo o teu propósito, em nome de Jesus. Essa palavra, ela é bem, né, bem propícia mesmo, né? A Cláudia já chegou aqui falando que não foi fácil, não foi mesmo. Essa semana não foi fácil para ninguém, né? Às vezes umas palavras mal colocadas, umas situações assim que às vezes, né, geram certas situações, e é trabalho, e é casa, e é família, e é tanta coisa, e se a gente não parar, né, parece que a gente vai se esgotando. A Vanessa vem até falando que está tão cansada que só quer dormir, né? E a gente percebe esse esgotamento, que não é só um esgotamento físico, é mental mesmo, é espiritual, é tudo aquilo que a gente está sofrendo mesmo. E a palavra de Deus, ela fala, Timóteo, ele começa a falar sobre isso, né? Timóteo, Paulo, ele começa falando assim: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem achava que a pandemia acabou e que ia descansar, vem outra batalha aí muito pior, né? E daqui pra frente é só ladeira abaixo, né? A gente tem que estar muito firme naquilo que a gente quer para as nossas vidas. A gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente quer, muita convicção. Porque senão, meu irmão, a gente não aguenta não, é muito complicado. A palavra de Deus, ela fala, quando ela fala sobre esses homens amantes de si mesmo, avarentos, ela está falando de crente, ela não está falando de quem está no mundo, ela está falando de pessoas de dentro da igreja. Ela não está falando lá de quem não tem compromisso com Deus, de quem está no centro de macumba, de quem está em boteco, ela está falando de que são crentes, pessoas que conhecem a Deus, mas que hoje não estão mais tão interessadas assim com as mudanças que a Bíblia ela nos promove, ela nos convoca a sermos. E ele fala que esses homens, eles são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, sem afeição natural, são irreconciliáveis, sem amor para com os bons. Algumas palavras que eu coloquei aqui: obstinados, orgulhosos. E a palavra de Deus, ela fala: se afasta dessas pessoas. Você já imaginou você conviver com pessoas dentro da igreja? Ele fala: olha, essas pessoas que insistem em manter esse comportamento, se afasta. Se afasta, porque essas pessoas, elas vão te envolver numa situação que você vai acabar se enrolando todo. E ele continua falando assim: essas pessoas que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Né? Ele cita Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, mas que no final foram expostos. E assim são pessoas dentro da igreja. Quantos escândalos a gente vê hoje? Né? É vergonhoso, mas fulano de tal, crente da igreja tal, pastor e padre, não sei o quê. E a gente vê tantas coisas acontecendo, triste, né? Mas são pessoas que estão ali dentro da igreja, estão num processo. Tem uma diferença de pessoas que estão num processo de transformação, e tem a diferença das pessoas que não se incomodam em mudar, que acham que está tudo bem, né? E esse é que é o perigo, porque nós temos que entender que ninguém nunca está tudo bem. Nós estamos no processo todos os dias. Todos os dias eu me pego em pensamentos ou situações, eu tenho que falar: não, peraí, o caminho não é esse. Se eu achar que está tudo muito bem, que tudo que eu penso, que tudo que eu faço é certo, é um perigo, porque eu tenho que entender que eu estou vivendo num mundo de pecado. A minha carne, ela quer o pecado. O meu desejo de carne é pecado. Então, se eu não estiver muito atenta, não estiver, né, com foco em Jesus, as amizades vão me arrastar, os prazeres, as coisas ali do oba-oba vão me arrastar, porque o meu desejo é para isso. O meu espírito não, meu espírito está pronto, ele quer Deus, ele sabe que está o céu me esperando, mas enquanto eu estou aqui na carne, não é fácil. Não é mesmo? A Aline agora está enfrentando outros desafios, né, Aline? Está no meio de outros tipos de pessoas, né? A Vanessa saiu daqui da escola que ela já controlava toda a situação, hoje está vivendo um mundo novo, um outro tipo de trabalho, né? O Gessé está aí também, o Jeová, né? O Abner. O doido quase me bate, eu esqueci de falar para tu. Ixi, velho. Surtou, cara. Não, já tá bom, já. São as batalhas que nós vamos fazer o quê? Vai sentar a mão na cara do doido, vai ficar mais doido que ele. Daqui a pouco esse terno no médico lá. Pois é. Tá dois? É que não mexe não, pastor. Então é muito complicado, né? A gente sabe que isso é batalha espiritual. Às vezes a gente pensa assim: é só porque o cara é doido. Não é não, a pessoa tá ali, já está ali como médico, querendo ajudar a pessoa, tá orientando a pessoa, ela vê aquilo como algo pessoal. Ele é o inimigo dele, ele não entende, não consegue entender que ele está ali para ajudar. E é assim com a gente. A gente fez uma escolha por Cristo, e essa escolha, ela tem um preço. E
afrontados por causa disso todos os dias. E ele fala, e Paulo ele fala assim para Timóteo, né? Ele fala assim, olha, não irão porém avante, porque todo será manifesto o seu desvario. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Olha só. Ele já estava seguindo ali, ele estava olhando para Paulo e seguindo todas aquelas coisas. E Paulo fala para ele fala as perseguições. E ele fala no versículo 12 o seguinte, e também todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não se iluda de achar que é tudo muito natural, não. Nós sofremos perseguições todos os dias. E elas são por causa da nossa fé. Elas são perseguições porque nós fizemos uma escolha por Cristo. Então as pessoas vão se levantar, né? A Vanessa foi acolhida e de repente ela começou a querer vir para a igreja e se levantaram contra ela e depois ela foi parar na casa do ex-marido e depois o ex-marido não queria porque ela não queria viver na safadeza com ele não queria ela na casa dela. E a igreja se uniu, né? A gente se uniu um pouquinho daqui, um pouquinho dali, todo mundo ajudou, né? A Nilva, graças a Deus, né? Falei com a Nilva, ela de pronto, né? Nem está congregando com a gente, mas de pronto ela já imediatamente mandou uma oferta. Então a gente se juntou para quê? Para ajudar. Eu também já passei por isso, também já precisei que se juntassem, todos nós passamos por isso, né? E foi uma bênção, e graças a Deus foi uma bênção, né? Está em paz, né? Está em paz, e é isso que importa. Então isso daqui que a gente vê é que quando a gente está andando com Cristo, você sofre perseguições, sofre, mas tem livramento, queridos, tenham cuidado de Deus. Não fique só olhando para o problema e falando, ai meu Deus, eu sofro tanto. Não, nós sofremos, mas nós não estamos sozinhos, nós temos um dono. Nós temos um Deus que cuida de nós. E no versículo 17 ele fala assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o propósito de Deus, quando a gente sofre todas essas perseguições, todas essas situações, é para que nós sejamos perfeitamente instruídos. Deus ministrou no meu coração alguns tópicos aqui sobre alguns comportamentos que nós como cristãos devemos ter, que eu gostaria de compartilhar. O primeiro que eu gostaria de falar é sobre a questão do caráter. Todos nós temos caráter, bom ou mau. E ele é formado até os 7 anos. Nós temos ali a nossa história, nós temos ali o nosso meio que nós vivemos. E muitas dessas coisas que a gente traz da nossa infância, quando a gente vem para Cristo, a gente precisa deixar Deus tratar isso. Eu tinha alguns comportamentos, a gente cresceu sem pais, minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu tinha alguns comportamentos que eles só mudaram quando eu vim para Cristo. Não adianta. Quando você não vem para Cristo, e você tem que lutar, porque tem momentos que às vezes eu me vejo assim pensando certas coisas, eu falo, não, peraí, esse aqui não, essa daí está morta, morreu. Isso faz parte do quê? Do bom caráter, da minha escolha por Cristo. Então o nosso caráter hoje, ele precisa ser moldado como cristãos. Se eu não entender que tem coisas dentro de mim que eu preciso mudar, abrir mão, deixar Deus transformar, isso é arrogância. Todos nós precisamos ser transformados diariamente. Porque haverá, né, 2 Timóteo, que a gente leu 3, 2 e 4, ele fala o quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos. Isso é o quê? É uma coisa que ele aprendeu e que ele trouxe e não deixou Deus tratar. Estamos falando de pessoas dentro da igreja, pessoas aqui dentro, não vamos nos esquecer. A partir do momento que eu vim para Cristo, se eu me encaixo, se eu começo a olhar para as situações e falar, rapaz, eu sou o cara. Quando eu chego ali, amante de si mesmo, eu só quero as coisas boas para mim. Eu não quero sofrer, não, eu não. É claro que ninguém quer sofrer, lógico que não. Mas tem algumas situações que a gente tem que ver que é o Espírito de Deus tratando conosco. Soberbos, presunçosos, avarentos, desobedientes, ingratos, né? Pessoas que são ingratas. Tem coisa pior do que ingratidão. Você está ali, você ajuda pra caramba a pessoa vai e vira as costas para você, ainda fala mal de você. Isso é ingratidão. Quando a gente começa a ver essas coisas, a gente precisa falar, não, Deus, trata isso aqui em mim, isso aqui não é normal, não. Eu não quero isso mais para a minha vida. Timóteo 3,10 fala, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Aí estamos falando de caráter, precisa ser provado as pessoas antes de servir ao Senhor. Tiago 1,12 fala, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só, quando for aprovado, nós estamos numa prova, e nós podemos ser aprovados ou podemos ser reprovados. Não acabou, não. Tem primeiro bimestre, né, Rani? Tem segundo, né, Ana? Tem terceiro,
Tem 4, ano que vem tem mais um ano aí, vai indo. Não acaba não, termina o fundamental, vai pro médio, vai pra faculdade e tá aprendendo a vida inteira. E não acaba também depois da faculdade, não. Assim é a nossa vida espiritual. Não acaba. O que a palavra de Deus fala? Quem for aprovado, resistir à tentação, aquele que bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ele é bem-aventurado quando ele sofre. Ele é feliz por quê? Porque a tentação é uma forma de demonstrar que ele consegue resistir àquilo e ficar de pé, e não se entregar. Provérbios 12:4 ele fala: a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas o que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos. Eu acho tão forte essa palavra. Só que isso daqui ele não fala apenas no aspecto sexual, mas também no dia a dia, com maldades, fofocas, intrigas, né? Então a esposa, a mulher, ela tem esse papel assim, de que quando ela é virtuosa, ela é uma coroa, mas quando ela procede vergonhosamente, ela é como o podridão nos ossos da pessoa, né? Então cada um de nós temos um comportamento, nós temos que mudar o nosso comportamento. O segundo aspecto que eu gostaria de falar é sobre o amor ao próximo. 1 João 4:7, João fala assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então o que a gente vê nesse texto? Que ele fala assim: amemos-nos uns aos outros, não apenas de palavra. É fácil falar que eu amo a Aline, né, Aline? É fácil, eu te amo, vem cá. Aí quando a Aline precisa de mim, eu saber de Aline, não, vai procurar outro, né? Amor, queridos, é primeiro lugar decisão. Primeiro eu decido amar quem não merece. Né? A palavra de Deus, ela fala que amor, a gente vê pela palavra de Deus, o maior exemplo de amor foi quem? Cristo. Né? Ele decidiu nos amar. A gente merece ser amado por Cristo? Não merecemos. Nós não merecemos ser amados por ninguém. Na realidade é essa, que nós não somos fáceis. Mas, no entanto, Deus nos amou. Nós decidimos amar uns aos outros. E a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Em 1 João, ele fala: o amor, ele é de Deus. Todo que é nascido, ele ama e conhece a Deus. E 1 João 4:20, ele fala: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não amar o próximo é igual a não amar a Deus. Né? A gente viu tem até aquela parábola do bom samaritano, que ele fala isso, quem é meu próximo? Né? E ele cita ali, seu próximo às vezes é aquele que aparentemente é seu adversário. Às vezes é aquele católico, às vezes é aquele espírita, ou é aquele drogado. É tão fácil amar quem está pertinho, né? Quem é do nosso mesmo ministério, aqui assim, fácil, tranquilo. Mas amar quem fala mal de mim, amar quem me confronta, quem levanta calúnia, é fácil? Não. Esse sim é o amor que Deus pede de nós como cristãos. Deus não quer que a gente ame os bons, Deus quer que a gente ame aqueles que são difíceis mesmo, porque quando a gente consegue fazer isso, a gente deixa Deus tratar o coração da gente. Né? É onde Deus vai nos ensinar. Alcançamos a perfeição? Não. Ainda não amamos todo mundo? Não, ainda não amamos. Mas estamos no processo. Eu não posso me acomodar e falar naquele ali, eu escolhi não amar. Não, nós não temos essa escolha. Nós não temos isso, esse direito de falar eu não vou amar a Vanessa. Só porque o cabelo dela é lindo, mais lindo que o meu. Não vou amar a Vanessa. Né? Não vou. Não é, gente, não é desse jeito. Vida cristã exige um preço. Eu tenho que amar, eu não tenho outra escolha. Né? A minha obrigação é amar. O outro aspecto é a morte da minha vontade. Dizia Jesus a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo inteiro, perdendo ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim ou das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e do Pai e dos seus santos anjos. Olha só, essa daqui é o mais duro, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe quando você olha assim para uma situação, você está sendo confrontado e você fala assim, sabe, você já não gosta de ser confrontado? Por quê? Porque tem alguma coisa errada, já você já está resistindo àquilo. Uma coisa é você estar certo e você chegar e conversar. Né? Falar assim, olha, não, Cláudia, você me falou isso daqui, mas eu estou vendo esse outro lado assim. E ainda assim a Cláudia fala, não, digo, mas mesmo assim você vacilou. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que reconhecer que eu vacilei. Se eu não tiver vacilado, eu vou ter que mostrar isso para ela e ela vai ter que reconhecer que me criticou. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando
lá no SEDAS. E lá era assim, as pessoas ligavam e quem pagasse a visita ali, levasse a visita, ganhava dinheiro, né? Final do mês, todo final de semana a gente tirava na época, 2007, a gente tirava 200, 300 reais por semana só de visita. E era uma briga esse negócio de visita de fulano e de cicrano. E um dia uma colega falou assim, Nilva, uma visita minha ligou aqui, fulano pegou. E eu fui direto na pessoa e falei com ela. E ela, não, Nilva, eu não fiz isso, eu não peguei. E quem é que estava errada? Eu. Porque eu não avaliei a situação primeiro. Eu fui em cima da menina direto, fui atrás de uma palavra de outra e não avaliei a situação. Né? Então, às vezes, queridos, nós temos que parar e tipo assim, eu tive que me redimir, eu tive que falar, não, realmente eu errei mesmo, porque eu fui cobrar de você uma coisa que não era verdade. Então, nós temos que ter essa humildade para cobrar da pessoa, mas também para reconhecer e voltar atrás e falar, não, realmente eu errei, eu vacilei mesmo. Isso é um bom caráter, isso é pessoa que tem compromisso com Cristo, que não tem problema de dizer que errou, eu não tenho problema. Né? E eu fui lá e conversei e tal, ela ficou magoada ainda por um tempo, mas depois a gente foi, né, na convivência, você acaba se acertando, é a convivência, a gente se arranha, né? Eu já sei, a gente se arranha, vocês se arranham, casal se arranha, filho com pai, adolescente com a mãe, é uma luta, né, mãe? Não é fácil, queridos. Não é fácil, tem hora que você fica, né? Mas a palavra de Deus, ela fala isso, Jesus, ele fala isso para nós, negue-se a si mesmo e siga-me. O chamado de Jesus, ele fala, porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perder. Esse dia a gente estava conversando sobre uma pessoa, eu já saí e falei, eu citei para ele, tem essa pessoa. Aí, se hoje vier uma perseguição na igreja, é a primeira pessoa que entregaria a gente. Pessoa da nossa casa, que come com a gente, que está aqui junto com a gente o tempo todo. E você olha claramente, você vê às vezes a pessoa, né? O comportamento, o caráter da pessoa. Então a gente sabe como é que é essas coisas, a gente consegue perceber isso e a gente tem que estar atento para isso. Será que eu faria isso com a Cláudia? Eu, Nilva? Será que eu faria isso por inveja ou alguma coisa? A polícia chega aqui e bate aqui, cadê quem é que você sabe que é crente? Ou você conta ou você morre. E aí? Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder, ele vai ganhar. Eu acho engraçado, interessante aqui no final, quando ele fala, porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai com seus santos anjos. Essa semana passada uma pessoa virou para mim e falou assim, eu sei que eu estou errada, mas se alguém chegar para mim hoje e dizer que vai matar os meus filhos se eu negar a Cristo, eu nego. Eu falei, pois é, morre você e morre eles e vai para o inferno. Né? A gente não pode ter esse tipo de... A gente fala, Senhor, me ajuda, hoje eu me sinto assim, mas eu não quero me sentir assim. Eu não quero sentir vergonha do Senhor. E Jesus, ele fala isso, que nós não podemos nos envergonhar dele. Eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Eu vou morar no céu. Eu não vou morar aqui a vida inteira. Por mais que eu ame meu marido, que ele é bênção para mim, se de repente ele quiser que eu vá por outro lado, ou o contrário, eu com ele, a gente sabe muito bem o que a gente quer. A gente já escolheu Cristo. E aquilo que está fora disso, a gente rejeita. É uma questão de escolha. Um outro ponto é dar um bom testemunho, integridade. Né? Integridade. Por que Deus ministrou no meu coração para falar sobre esses pontos? Porque hoje a gente está vendo tão pouco disso. Hoje em dia é moda falar que é evangélico, que é cristão. Mas o mau testemunho está algo terrível, algo vergonhoso, é algo lamentável. Você vê as pessoas falando, um dia a gente estava vendo aqui, eu vi lá uma música lá chamando para a festa, como é que era o nome, meu Deus do céu, que eu não lembro. Vem para a festa da novinha. E olha só como é que era a foto da, vem para a festa da novinha. Das novinhas. Das novinhas. A mulher com a língua de fora fazendo coisa bem sensual. Da igreja, gente. Na igreja, chamando bem para a festa das novinhas. E a mulher com a boca de fora, com a língua de fora bem sensual. Gente, o que é isso? Isso é qualquer coisa, menos igreja, mas é o que está tendo aí. E que se chamam evangélicos, que se chamam igreja. Integridade, gente, nós temos que saber o que é ser íntegro. Não abrir mão daquilo que Deus me chamou. Salmos 15, 2, ele fala aquele que anda na sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Pessoa íntegra, pessoa que não fica com enrolação, não. Pessoa que realmente vive o propósito de Deus. Lucas 6, 10, 11, ele fala quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos da confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem é que vai confiar as verdadeiras riquezas a você? Não se iluda, não se iluda. Se você é infiel no pouco, não adianta que no muito você não vai conseguir. Se eu
eu tivesse esses dias, eu vi do André, que ele disse, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia dar 10 mil pra vocês. É muito cara de pau, ganhar na Mega Sena dá 10 mil ainda, 10 mil. Eu falei, eu não vou te falar o que você faz com esses 10 mil, não. Né? Porque assim, né? Falando assim da situação, brincando. Mas assim, não adianta, se você não é fiel no pouco, se você não consegue ganhar R$1.000, tirar R$100, um salário mínimo, vamos lá, salário mínimo é o quê? 1.200. Se você não consegue tirar 120 e entregar na casa do Senhor, não adianta que você não vai dar R$1.000 se você ganhar 10, você não vai dar, não dá, é ilusão. Né? Então a gente tem que entender que se a gente tem os cultos aqui no domingo, se eu não consigo estar aqui no domingo, não, mas é porque, né, a Cláudia citou, teve uma semana de lasqueira, bebeu ontem não, ontem foi um dia muito prazeroso, eu passei a tarde deitada, descansei como eu precisava há muito tempo, né? Então assim, mas tem dias que a gente dá de noite que a gente não aguenta, a gente está cansado, né? Trabalha com o público, né? Ali na papelaria, né? O Jeová trabalha com gente ali entrando e saindo toda hora, né? Todos nós trabalhamos com gente, né? Uns no telefone, outros fora do telefone, né? Outros ali com, né? Eu estou trabalhando com político, eu achava que eu tinha problema no Sedasp. Cara, não é fácil, não é fácil. Ser humano não é fácil porque a gente vê a opinião de todo mundo e você não pode tomar partido. Eu não estou lá como A ou B, eu estou ali como funcionária. E você escuta tudo e você tem que dar a tratativa certinha. Você não tem que falar assim, não, esse aqui eu não gostei dessa mensagem dele, vou mudar. Não posso, não posso, é a opinião dele, eu tenho que respeitar. Né? Então não é fácil, integridade, sabe? Não é a integridade de que eu vou ser íntegra quando meu marido ou quando a Cláudia ou qualquer pessoa estiver perto de mim, o Jeová está aqui perto de mim, deixa eu ser íntegra. Não, é quando ninguém está olhando, é quando só Jesus está me vendo. Provérbios 10:9, ele fala, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Depois eu vou colocar no grupo. Provérbios 28:6 fala, melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Já imaginou se a gente tivesse dinheiro hoje? O que nós faríamos hoje com 100 milhões de reais? Você não acha que a gente ia dar uns vacilos bem grandes? Talvez nem tanto assim, né? Talvez tenha algumas coisas que a gente já tem bem definido. Mas tem algumas coisas que a gente acabaria, às vezes, puxando a sardinha de um lado de outro, de um de outro. Então a gente tem que, às vezes, porque que ele fala assim? Porque se você conseguiu já trabalhar o seu coração quando você é pobre, talvez quando o dinheiro vier, você nem tanto. Mas se a pessoa, às vezes, não tem um coração ensinado, coloca dinheiro na mão dela de você ver. Quem já tem um bom caráter, é definido, sabe o que ele quer da vida, o dinheiro ele vem para somar, você vai usar ele para ajudar alguém, para investir numa coisa e outra. Mas quem não tem o caráter já pronto, ali, aprovado por Deus, ali, pelo menos na medida do básico, do necessário, queridos, quando o dinheiro chega aí que a pessoa se desamba, e às vezes Deus nem deixa acontecer por causa disso, por amor. Né? Às vezes é por amor mesmo que Deus não deixa, às vezes, muitas vezes o dinheiro chegar. Mas tem uma notiquinha aí. Provérbios 28:6. Melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Também, um outro tópico que eu quero compartilhar aqui é buscar a justiça de Deus e não a minha. Não buscar formas de humilhar ou ofender alguém que me prejudicou. Né? Vamos ali, eu estou no caminho, alguém fez alguma coisa contra mim. E eu falo isso porque uma vez eu vi uma coisa que eu fiquei tão escandalizada na igreja que eu era lá em Braslândia. O ministério de louvor ali, né? A gente sabe que tem muita competição, porque todo mundo quer, né? Tem sempre, às vezes, esse negócio de um que canta melhor, outro que toca melhor. E um dia eu fiquei, uma pessoa que eu admirava muito, eu fiquei sabendo que a pessoa virou para o outro e falou assim, eu vou fazer uma casinha para aquele dali. Eu falei, como é que é? Fazer casinha? Como assim? Mas ele me prejudicou. Entrega para o Senhor, deixa o Senhor. Se alguém te prejudicou, né? Se alguém te fez mal, deixa nas mãos do Senhor. Aí às vezes a pessoa entrega para o Senhor, mas fica lá olhando, querendo ver a pessoa cair. Sabe, queridos? Nós temos que melhorar o nosso comportamento. O nosso coração ele é muito mau. O nosso comportamento ele é muito mau. Nós queremos, às vezes nós só nos entregamos para o Senhor, mas ficamos ali de olho, querendo ver a queda da pessoa. Quando eu me separei, a coisa, assim, não foi mais difícil, mas a coisa que eu mais fiz na minha vida foi orar pelo meu ex-marido. Orava mesmo. Ainda oro até hoje para ele se converter. E eu falo, Senhor, e olha que eu passei por várias coisas, situações bem difíceis. E eu falo, Senhor, alcança. Sabe, eu abençoava mesmo. Eu não deixo o meu coração se encher de mágoa por causa disso.
A palavra de Deus, ela fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, né? A gente estava vivendo uma situação de inimizade com a separação, não tem como você se separar e achar que vai ficar tudo bem, não tem dois lados, alguém está ferido, alguém vai querer machucar, alguém vai querer fazer alguma coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos. Como cristão, nós temos que tomar muito cuidado, deixar que o Senhor faça, e tanto que eu me lembro que, vou compartilhar aqui, que a gente tinha separado, eu queria pegar os móveis, né, e eu fui lá, peguei os móveis, trouxe, e aí ele pegou e eu entrei com um pedido de divórcio, e ele falou assim, não vamos divorciar não vou dar, vai ficar no litigioso, enquanto ela não me pagar os móveis, olha, os móveis, brigando por causa de móveis, já tinha dado casa, já tinha dado um monte de coisa, aí o juiz só virou para ele e falou assim, você não vai assinar não? Hoje eu vou assinar, hoje ela vai sair daqui divorciada, se você não assinar eu assino. Quem fez isso? Deus. Por quê? Porque você entrega para o Senhor. Quando você estiver sofrendo perseguição, estiver sendo humilhado, injustiçado, descansa teu coração e adora o Senhor. Nós pertencemos a um Deus justo, nós pertencemos a um Deus que cuida de nós. Não tem nada que impeça o agir dele. E o último aspecto que eu gostaria de falar, Jó ainda sobre a questão da integridade aqui, de buscar a justiça de Deus, ele é a nossa rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Jó 37, 23 fala, fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Deus, ele não oprime ninguém, ele é o Deus que faz justiça. A minha? Não, porque a minha justiça era como trapo de imundícia. A minha justiça não vai agradar a Deus, mas a justiça dele. Um dia eu tenho dando nome aos bois. Um dia eu tenho uma pessoa que virou para mim e falou assim, que eu quero que Deus faça justiça contra minha irmã. Aí eu olhei assim para ela, falei, como é que é? Ela, eu quero que Deus faça justiça. Eu falei assim, você conhece a justiça de Deus? Aí ela olhou assim, não. Como assim, tia? Como assim? Como assim? Eu falei, Deus não vai olhar só para o que ela fez para você, ela vai olhar Deus vai olhar para o que você fez também. A justiça de Deus, ela é imparcial, ela não vai olhar só para o ofendido, ela vai olhar para quem criou a ofensa também, né? Então Deus, quando ele vem trazer alguma coisa, ele vai olhar os dois lados. É como eu chegar aqui e falar, Deus, o Jeová, ele veio aqui e fez isso comigo. Aí Deus fala, mas o que você fez para provocar isso nele? Não que justifique a gente fazer coisa errada porque alguém fez alguma coisa. Eu estou falando assim, que quando a gente pede justiça de Deus, a gente tem que estar muito ciente que Deus, ele não vai estar querendo passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ele vai olhar os dois lados e ele é imparcial. Amém? Então tome cuidado. Quando você for pedir para Deus fazer justiça, olha, tem que estar muito limpinho, porque a justiça de Deus é dos dois lados. Ela é uma faca de dois gumes, ela vem cortando geral. O último tópico que eu gostaria de falar é sobre viver em unidade. Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Mateus 5, 9, o Sermão do Monte, né? Ele fala, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São felizes as pessoas que promovem a paz. O chamado de Deus para nós é que nós vivamos em unidade e em paz com as pessoas. Não adianta a gente querer colocar panos quentes e o chamado de Deus é esse mesmo. Eu acho tão legal isso quando Deus fala que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe quando eu chego ali na casa do Jeová e vejo ele brigando com a Nilva, querem quebrar tudo, eu falo, não, peraí um pouco. Parece, né, Jeová? Vou sentar ali, vou tentar conversar, tentar resolver as coisas, ou eu vejo ali a Vanessa tá aqui às vezes brigando aqui comigo, eu brigando com ela, e a gente se desentende, a Cláudia chega. Ah, não, gente, espera aí um pouco, vamos olhar aqui, vamos avaliar as coisas aqui pelos dois lados, né? Mas às vezes a gente quer logo tomar um partido de quem a gente mais gosta, às vezes a gente já quer logo, não quer nem entender, né, o que é que realmente está acontecendo. Muitas vezes nós queremos tanto ter razão que abrimos mão da paz e a felicidade que poderíamos ter nos relacionamentos. Porque nossa arrogância, em ter razão e abrimos mão da paz e da felicidade que poderíamos ter nos relacionamentos. Porque a nossa arrogância em estar no certo nos cega. Já viu aquele negócio que fala, você quer ter razão ou quer ter paz? Eu quero ter paz. Não me leva a querer ter razão não, porque eu não vou brigar com você para ter razão. Eu quero ter paz. Você tá certo. Certinho, parabéns. Eu prefiro viver desse jeito, porque eu acho que meus cabelos já estão tão brancos, se eu for tentar ainda estar brigando com todo mundo aí, vai cair daqui a pouco. E o chamado de Deus é para isso, é para que a gente viva em paz com todas
todas as pessoas. Às vezes a gente não consegue romper certas coisas porque a gente vive brigando, vive naquela coisa, a gente não quer abrir mão dos nossos direitos, sabe? Dos nossos pontos de vista. E não é fácil andar com pessoas. Quando estamos andando junto, nós temos o pecado e defeito dos outros e queremos que eles mudem. Mas quem é que convence as pessoas do pecado? Quem? Eu vou convencer alguém? Cláudia, você está errada nisso daqui. Ah, mas eu não estou. Prepara, você não. Aline, você está errada. Vai mudar? Não? Então vai para lá. Nós nunca vamos andar com ninguém. Nós nunca vamos alcançar o propósito da unidade, de viver junto, se eu não conseguir respeitar o tempo dela de dar resposta. Esses dias eu estava, acho que foi até hoje que eu estava vendo, e ele falando assim no Facebook, falou assim, olha, foi uma criança querendo pular, né, no mar. Ela vinha lá toda cheia de aquele negócio para proteger, de boia, chegava na frente do mar, aí voltava. Ela fez isso umas 5 vezes, aí depois o irmão dela veio, passou na frente, pulou lá, e a criança voltava, corria, agora eu vou. Aí depois voltava de novo, triste, porque não conseguia. E depois, no final, ela foi lá e conseguiu pular. O que isso quer dizer? Nós temos o nosso tempo de mudança. Tem coisas que, às vezes, eu vou mudar muito rápido, mas tem coisas que eu vou levar um século. Tem coisas que eu só vou mudar lá no finalzinho. Cheia de pelanca, se o Renil não me ajudar demais, né? Estou tentando ainda evitar um pouco. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso entender que as pessoas elas não vão mudar quando eu quiser, do jeito que eu quiser. É o tempo de Deus. E às vezes Deus até está usando as pessoas para me mostrar que eu estou sendo arrogante, que eu não estou sabendo esperar o tempo de Deus das pessoas mudar. E pecado, queridos, que Deus vai convencer, é o que realmente é pecado. Aos olhos dele, não aos meus. Tem coisas que às vezes eu posso olhar para a Cláudia e achar que é pecado e Deus não, para mim não me incomoda não. Né? Você está ali morrendo, a gente quer casar, então é mais complicado, né? Mas você olha assim, você está achando, cara, que coisa. Deus fala, não, isso não me incomoda. Você vai orar, pedir para Deus tirar aqui da pessoa, a mulher fala, não está me incomodando não. Ah, mas para mim incomoda. Então o problema está em você. Simples assim. É tão mais fácil escutar a voz do diabo na nossa carne, criando atritos, quebrando relacionamentos, nos separando da comunhão uns com os outros, ao invés de escutar a voz do Senhor. Mas quando não vemos a transformação, deixamos de andar com as pessoas e, consequentemente, de sermos luz, um referencial, para que em algum momento ela mude. Jesus andou 3 anos e meio com 12 homens. Quando Jesus morreu, quando Jesus conheceu Judas, Judas era o quê? Ladrão? E quando Jesus morreu, quem ele era? Ladrão. Traidor. Quando Jesus foi andar com Judas, Jesus sabia que Judas ia trair ele? Sabia. Deixou de andar com ele por causa disso? Não. Não deixou de andar com ele. Pedro, o que Jesus falou para ele? Quando você se converter, olha só, você anda 3 anos e meio com a pessoa não é convertida. E eu não vi em nenhum momento Jesus falar para Pedro assim, falar, Pedro, ou para Judas, não quero mais andar com você. Você vai para lá porque não dá mais jeito. Eu já tentei, eu já te ensinei. E você não quer, então não vou dar com você mais não. Ó, volta aqui. Belém, né? Faz isso com Pedro? Não. Quando você se converter, fortalece teus irmãos. Eu sei que a semente está aí, uma hora ela vai frutificar. Quando eu saí de lá da igreja, de uma igreja que eu estava, e eu comecei a refletir numa palavra, que ela fala o seguinte, não arranque o joio, porque você pode levar trigo junto. Quantas pessoas, às vezes, elas não estão no tempo de produzir fruto, elas aparentemente elas são joio. Eu falo isso porque eu vivi uma situação onde me falaram isso, que eu seria desligada do ministério, que eu tinha me separado. Eu falei, eu não sou joio, eu sou trigo. Né? Eu sou trigo. E eu poderia ter sido arrancada, e aquilo ali poderia ter trazido uma consequência muito grande na minha vida. Então, às vezes, não cabe a nós dizer quem é joio, quem é trigo, quem quer andar com Deus e quem não quer. Cabe a mim andar com as pessoas, fortalecer, esperar o tempo de Deus delas amadurecer. A uva está ali, eu podei, está ali. Só umas florzinhas bem pequenininhas, a goiaba está cheia de mel. Que eu não sei quanto tempo que essas goiabas estão ali pequenininhas e não crescem as goiabas para amadurecer. É o tempo do fruto. E eu respeito isso, eu não vou comer ela verde, porque não vai comer. Eu vou esperar ela amadurecer, né? Mas a gente, como ser humano, a gente não quer ter essa paciência, né? Que Paulo fala até lá atrás para Timóteo, que ele imitava a paciência dele. Embora Paulo, a gente sabe que também não era assim esse poço de
paciência também. Tinha umas coisas também que ele pegava, né? E cansava também. Mas Deus, Ele nos chama para isso. Ele nos chama para a gente saber andar com as pessoas, independente da resposta delas. Porque se eu começo a ficar com raiva e paro de andar com as pessoas, eu não vou andar com mais ninguém. Ficar sozinha mesmo. Eu é que tenho que mudar. Eu é que tenho que olhar para dentro de mim. Eu acho interessante quando às vezes a gente vê que é tão mais fácil a gente escutar o diabo, né? Às vezes eu estou aqui em casa, surge alguma situação, o diabo já começa logo a jogar essa cama. Ah, pra lá, quero isso não. Eu vou perder minha paz por uma bobagem dessa, né? É no trabalho, é em todo lugar. A gente sempre fala que você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Mas nós temos deixado de fazer tanto ninho na nossa cabeça, tanta intriga, tanta coisa. Casais, pai com filho, filho com pai, irmãos de Cristo, líderes. Né? A gente assim, às vezes a gente fica tão presa a tantas bobagens, tanta meninice, tanta coisa que a gente pega, rapaz, eu quero saber disso não. Não se iluda não, porque todos os dias, todos os momentos, quando você começa a ficar com raiva de alguém, é o diabo em ação, não adianta. É o diabo em ação. Deus não vai querer ficar jogando na sua cabeça para você ficar com raiva de alguém, não. Então aprenda a falar, não, eu não vou aceitar isso, eu quero viver em paz, eu quero viver em harmonia. O chamado de Deus para nós é esse. Ele mesmo fala sobre essa questão de ser pacificador. Mateus 13, 24, quando ele fala, né, que para não arrancar o joio, Romanos 15, 1, ele fala, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Olha, não posso me agradar não. Não posso nem me agradar, eu tenho que andar com os fracos e suportar. Por que ele fala isso? Ele fala, olha, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Quando eu li isso daqui que eu estava preparando, pois também Cristo não agradou a si próprio. Olha só. Você acha que Jesus não ficava chateado ali de ter que andar com aquele povo ali, de olhar para Judas e saber que Judas ia trair ele? Olhar para Judas e saber que Judas estava enfiando a mão na bolsa e roubando? Você acha que Jesus não ficava chateado com isso? Era triste? Mas a gente não vê ele chegar e brigar e quebrar o pau com Judas e mandar Judas ir embora, não. Sabe? A gente precisa aprender a ser mais manso, sabe? Mais humilde, mais tranquilo. Senão a gente não cumpre o propósito de Deus, não adianta, não tem como. 2 Coríntios 5,14 fala, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por nós, versículo 15, e ele morreu por nós, todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não vivemos mais para nós não vivemos mais para a nossa vontade, para os nossos direitos, para os nossos argumentos. Nós vivemos para Cristo. E nós temos que deixar isso entrar dentro de nós ao ponto de morrermos nessas coisas. Esses aspectos aqui que a gente comentou, tudo isso daqui é uma reflexão. Falar, Senhor, o que é isso daqui que eu estou precisando de melhorar? Me ajuda. E vigiar, sabe? Falar, não, eu vou mudar isso daqui. A partir de agora, eu decidi que eu vou deixar Deus me transformar. Para concluir essa palavra, Jacó ele era usurpador, enganador, mas ele teve um encontro com Deus e lutou com ele até ser transformado. Então lutemos com Deus. Deixemos que o Senhor nos toque, por mais que doa, que tenhamos que carregar essa marca por toda a nossa vida. Deixemos Ele arrancar de nós todo o embaraço que está nos cegando e nos impedindo de correr rumo ao que foi proposto por Ele. Jacó, quando ele foi brigar com Deus, o que aconteceu? Estava lá já de manhã e o anjo teve que enfiar aqui uma espada aqui na coxa dele. Que ele entrou mancando. Ficou ali marcado para o resto da vida. E é assim que nós temos que ser também. Nós temos que deixar, vai doer, vai, mas precisamos deixar Ele tratar conosco. O Espírito Santo, ele habita em nós e é o nosso melhor amigo, mas também é a pessoa responsável por nos convencer dos nossos pecados. Não dar ouvidos a Ele e obedecer faz com que nós apaguemos a atuação dEle. 1 Tessalonicenses 5,19 fala, não apague o Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos apagando, a nossa mente fica cauterizada, né? 1 Timóteo 4,2 fala isso, e deixando de nos importar com a palavra de Deus. É muito sutil, você não percebe. Às vezes a gente pensa que está tão bem com Deus, tão bem no chamado de Deus, e tem tanta coisa que está aí ainda. Isso aqui são só algumas coisas que Deus ministrou
ministrou no nosso coração, no meu coração, tem tanta coisa por aí. O chamado hoje para nós é o mesmo que o Espírito Santo faz o tempo todo. Lembra de onde caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Vamos refletir essa semana, com a ajuda do Espírito Santo, de como temos agido fora da vontade dele. Nos arrependermos, pedimos perdão e mudarmos a nossa mente, a nossa atitude. Feche os seus olhos. Eu gostaria que nesse momento, a nossa oração seja essa. Fala, Senhor, por mais que doa, me mostra o que é que eu preciso mudar. Me mostra, Senhor, porque eu quero cumprir o teu propósito. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite. O Senhor mostrou a tua palavra, o Senhor trouxe a tua palavra, e o Senhor mesmo diz que ela não volta vazia, mas que ela vai prosperar naquilo para o que ela foi enviada. Vem nos sondando, e não somente esses temas aqui que a gente abordou durante essa ministração, mas aquilo, Deus, que nós precisamos mudar, como pessoa, como cristãos, como alguém, Deus, que tem o chamado do Senhor. Não permita que essas coisas que são tão pequenas nos impeçam, Deus, de alcançar o que o Senhor tem para nós. Trata com o nosso caráter, nos ensina a guardar a justiça do Senhor, a vivermos com integridade. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que vivam em paz, que promovem a paz, que vivem, Deus, tranquilamente, Senhor, aguardando o cumprimento do teu propósito. Tudo aquilo que nós temos sido impedimento, aquilo que a nossa conduta tem impedido, Senhor, de agir, nos perdoa e nos ajuda. Coloca a tua mão sobre nós, nos sonda nesse momento, Senhor, e nos ajuda a vivermos o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós nos entregamos a ti, Espírito de Deus. A tua palavra diz, Senhor, que se hoje nós ouvirmos a tua voz, nós não endurecermos o nosso coração, mas deixarmos que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos transforme. Nós queremos andar contigo, Espírito de Deus, e deixar que o Senhor nos mostre, Deus, o que é que nós estamos errando, onde é que nós estamos falhando, para que nós possamos cumprir todo o teu propósito. Obrigada pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, pelo quanto o Senhor tem sido paciente, tolerante conosco. Mas nos ajuda a nos levantarmos, ó Deus, e ficarmos de pé para cumprir todo o teu propósito, em nome de Jesus.